Eu vou mandar no SIGA o trabalho de vocês desse bimestre, tá, gente? Lembrando que nesse bimestre não vai ter lista, tá? É só as atividades de fixação e o estudo dirigido que eu estou mandando durante a semana. Então, o trabalho vai ser o que a gente está vendo ao longo dessas aulas, a aplicação disso, tá? Então, esse trabalho eu distribuí para cada grupo um tipo de laje, tá? Então, vocês vão fazer um dimensionamento de uma laje maciça, como a gente está vendo aqui nas nossas aulas, tá? Então, aqui tá a laje, né? O padrãozão da laje que vocês vão dimensionar, tá? Então, essa linha pontilhada em azul, tá? É onde esse eixo aqui, tá, gente? Esse eixo aqui pega, tá? Seria a distância aqui, ok? Então, pega bem no meio da viga, tá? A viga tá com esse cinza claro aqui, tá? E o pano da laje mesmo é esse de branco aqui, né? Entre esse tracejado preto, tá? Então, o comprimento da laje, ele compreende nesse tracejado azul até o ovo, tá? Então, por isso que eu coloquei esse tracejado. E eu vou explicar hoje o que seria isso, ok? Que seria o vão teórico, tá? O vão efetivo. Então, nós temos as vigas aqui, tá? A viga V1, que seria essa viga V2, V3 e V4, tá? E nós temos os comprimentos, né? A dimensão da laje, tá? Então, a laje é 2 mais X, tá? Então, cada grupo recebeu um valor de X e um valor de Y, que vai resultar na dimensão da laje de vocês, tá? Então, aqui, nesse sentido, é 2 mais X, tá? Em metros. E aqui é 1 mais Y em metros. Então, cada grupo vai receber um valor de X e um valor de Y, tá? E também, cada grupo vai receber uma espessura de lagem, tá? Uma altura de lagem, uma função de uso da lagem, né? Se a lagem é para uso para um banheiro, é para um quarto, é para uma cozinha, né? Eu mostrei uma tabela para vocês, até passei no estudo dirigido da semana passada, essa tabelinha mostrando, né, as áreas de uso, né, qual que é a carga referente a essas áreas de uso. Então, isso é importante. E o tipo de alvenaria, que vai estar em torno de, né, em cima dessas vigas aqui, né, que eu vou explicar hoje, né, a respeito disso. Mas, né, cada grupo vai ter um tipo de alvenaria, tá? Então, aqui nós temos outras informações a respeito desse projeto, né? A dimensão das vigas, todas as vigas vai ter dimensão, né? Largura de 20 e altura de 40. Isso vai ser importante para determinar o peso próprio das vigas, tá? A alvenaria vai ter largura de 19 centímetros e altura de 2,60. Aqui saiu errado, vou corrigir, tá? Tá em metros. Alvenaria sobre todas as vigas, como eu falei. O concreto eu vou explicar, tá? O que seria isso aqui, né? E o cobrimento, mais para frente eu falo o que é. Então, o trabalho deve constar, deve ter capa, obviamente, você já tem noção disso. Tem que ter o desenho da laje com as dimensões, ou seja, eu pegar esse desenho aqui, fazer a representação com a dimensão correta, tá? Com o valor correto de comprimento para eu ter, né, ter noção de que laje que vocês estão trabalhando, tá? Tem que ter as características das vigas e da alvenaria. O que seria isso? Descrever qual que é a dimensão das vigas, né? É essa dimensão aqui. Qual que é a característica da alvenaria? A alvenaria tem essa espessura com essa altura. E qual tipo de alvenaria que é? É tijolo cerâmico revestido? É bloco de concreto revestido? Então, isso também tem que estar nas características desse elemento, tá? E depois vai vir um cálculo das cargas atuantes na laje, tá? Então, vocês vão trazer o cálculo, né, referente às cargas que estão sendo aplicadas da laje, tá? O peso próprio dela,
o peso do revestimento, o peso da sobrecarga, né? A carga de uso e ocupação, tá? E vai me trazer a carga total. A gente vai fazer um exemplo disso aqui nessa aula, tá? E também o cálculo das cargas atuantes nas vigas, ou seja, vai calcular o peso próprio da viga, a carga que a laje transmite às vigas, né? A carga das paredes sobre as vigas, né? Então, isso também tem que estar no trabalho. E a representação esquemática das cargas na laje e nas vigas, a gente vai ver como que a gente representa isso em desenho, em esquema, tá? Tem que estar tudo representadinho, bonitinho. Cálculo dos esforços nas lajes, a gente vai ver também, né? Que seria o cálculo dos momentos fletores nas lajes. E o cálculo da quantidade de armaduras e representação da laje armada. Esses dois últimos aqui, vamos ver se a gente consegue entrar dentro desse assunto, tá? Mas, caso a gente não consiga falar sobre o cálculo de quantidade, vocês vão fazer até esse último tópico, que é o cálculo dos esforços nas lajes, tá? Então, aqui está a tabela, né, com as informações que eu falei para vocês. Então, esse primeiro grupo aqui recebeu um valor de x igual a 2 e um valor de y igual a 0,5. Ou seja, esse grupo 2, ele vai pegar, né, o valor de x, que é igual a 2, e vai somar aqui, ó. Então, é 2 mais 2. Então, esse lado aqui tem comprimento igual a 4 metros. No outro lado aqui, o valor de y é 0,5. Então, ele vai pegar e vai somar com 1. Então, vai dar 1,5 metros, tá? Então, a laje dele é 4 por 1,5 metros, tá? A espessura da laje é 8 centímetros. Então, a espessura dessa laje aqui é 8 centímetros. E essa espessura é importante para determinar o peso próprio dessa laje, tá? Função de uso é um banheiro sanitário. Então, tem que ir lá na tabelinha que eu passei para vocês, né, que vem as descrições de locais, né, de uso, e ver qual que é a solicitação, qual que é a carga sobre a laje, né, referente ao banheiro, tá? E o tipo de alvenaria, ó, tijolo cerâmico revestido. E aí, esse tipo de alvenaria vai me dar o peso específico, né, desse elemento estrutural, tá? Então, esse tipo aqui é importante justamente por isso e vai afetar no peso, né, na carga que vai ser enviada para as vigas, tá? Então, cada grupo tem um determinado valor, um determinado tipo de uso da laje, né? Um tipo de alvenaria, tá? Então, tem que ficar atento com esses valores aí, ok? Então, cada grupo tem os seus correspondentes. Então, hoje a gente vai falar mais a respeito dessa carga, né, na laje, na viga, tá? E aí a gente vai esclarecer esses dois tópicos aqui hoje, ó. Cálculo das cargas atuantes na laje e cálculo das cargas atuantes nas vigas, tá? Então, isso vai estar lá para vocês, tá? No CIGA, né? Com esse roteirinho, tá? E aí, as dúvidas que forem aparecendo, né? Não deixem de perguntar, tá? Perguntem, né? E para esclarecer todas as dúvidas, tá? Então, a gente vai começar, né? Onde a gente parou na aula passada, né? A gente começou a falar a respeito. A gente falou das cargas, né, que atuam. Oi, diga. Deixa eu só te perguntar sobre o trabalho. A gente vai ter que apresentar o trabalho ou é só de enviar o trabalho? Não. Boa pergunta. Vocês vão me entregar o trabalho escrito, tá? Sem apresentação, ok? Só vão me entregar essa parte, tá? É toda escrita, ok? Não vai ter apresentação oral, certo? Não, obrigada. De nada. Então, gente, a gente falou das cargas, né, das ações que atuam nas estruturas e começou a falar das cargas nas lajes, tá? Então,
Eu não vou entrar muito em detalhe nessas partes aqui, né, que eu expliquei para vocês o que seria cargas variáveis, cargas permanentes, né, cargas excepcionais, né, mostrei até alguns videozinhos, tá? Falei com relação, né, ao método de cálculo e a gente começou a falar das cargas que atuam nas lajes, tá? Isso é importante para o trabalho de vocês. Então, a primeira carga que a gente tem que considerar, né, em um projeto de lajes é o peso próprio dela, tá? O segundo é a carga de uso e utilização, né? Que uso essa carga? Que isso afeta, né? Que eu expliquei para vocês, né? Que isso varia de acordo, né, com a circulação de pessoas ali no local, móveis, né? Tudo isso são cargas variáveis que vão afetar no dimensionamento dessa laje, tá? Então, vou mostrar mais à frente uma tabelinha que mostra essas cargas, né? Que já foram previstas em norma, tá? E nós temos também que prever o peso próprio do revestimento, né? Como eu falei para vocês, a gente tem a laje grossa, né? E por cima dessa laje, né? Porque a gente não vai morar no piso grosso, a gente vai colocar o revestimento, o acabamento. E esse acabamento gera uma carga na laje, tá? De qualquer forma, né? Aquela massinha cola a cerâmica em si, isso afeta no peso da minha estrutura, tá? Então, isso também tem que ser considerado. Então, a gente vai trabalhar com lajes maciças. A gente viu uma diversidade de lajes, tá? Mas a gente vai trabalhar especificamente com lajes maciças. Então, a gente vai, né, comentou na última aula sobre o peso próprio das lajes, tá? Então, aqui eu peguei uma representação de uma laje, onde a gente tem em volta dela vigas, né? Viga V1, V2, V3 e V4, fazendo justamente o apoio, né, dessa laje. E aí eu pego, né, 1 metro quadrado dessa laje e vamos analisar. Então, eu pego 1 metro quadrado, tiro e trago para o 3D, né, que seria essa representação aqui, tá? Então, eu tiro e trago para cá. Então, eu tenho a espessura da minha laje, que é esse valor de H, tá? E a dimensão da minha laje. Eu peguei 1 metro quadrado, então 1 por 1, tá? Então, o peso específico do concreto armado, isso tem que ser fixo para vocês, tá, gente? Peso específico do concreto armado vai ser sempre 25 quilonewtons por metro cúbico, tá? É o peso específico. É o peso do material dividido por um volume, tá? E aqui é 25 quilonewtons por metro cúbico, tá? Então, o volume desse pedacinho aqui é calculado como? Aí eu falei, né, que outros materiais também têm esse peso específico descrito na NBR 6120, tá? Então, se quiser saber, por exemplo, peso específico do aço, tem lá também. E como tem também o peso específico de alvenaria, que a gente vai ver mais para frente. O volume desse concreto, né, da laje aqui, né, vai ser a área, né, 1 vezes 1, vezes a espessura da laje. Ou seja, né, eu vou ter essa equação aqui. Então, para eu poder obter a força que está atuando nesse pedacinho aqui, ó, a força, só a força, né, se o peso específico, né, é igual ao peso, né, lembrando que peso é força, tá? Sobre um volume, basta eu pegar esse peso específico e multiplicar pelo volume aqui, que eu consigo obter a força que está atuando nesse pedaço, tá? Então, eu consigo pegar o peso específico, né, vezes o volume e obter a força, tá? Só que, deixa eu apagar aqui que a seta ficou em cima. Só que, oi. Então você vai pegar na hora que você vai pegar o peso específico, para descobrir o peso específico, você vai pegar o peso, dividir pelo volume, e depois você vai multiplicar pelo volume de novo? Para descobrir o peso da laje, é isso? Não, olha só. Olha só, deixa eu ver se eu tenho Deixa eu zerar aqui, tá, gente? Deixa eu só limpar aqui para conseguir escrever. É o seguinte. É o seguinte, deixa eu escrever aqui.
Nós temos o seguinte, o peso específico de qualquer material, tá? Peso específico. Isso aqui é a letra gama, tá? Vai ser o peso, que é a força, né? Peso é força, não é massa, tá? É peso e força. Dividido por um volume, tá? Isso aqui é a fórmula do peso específico. Se eu tô com material e quero descobrir qual que é a carga que esse material tá, né, tá provocando ali, qual que é o peso dele, né? Qual que é o valor de P dele aqui, é só eu isolar dessa fórmula aqui, certo? Então, isolando, eu vou ficar com P igual ao peso específico do material vezes o seu volume. Então, se eu tenho um material, né, eu sei o volume dele, sei o peso específico desse material, só que eu quero saber qual que é a força que ele está aplicando ali. Então, é só eu pegar essa fórmula aqui e isolar o valor de P. E assim, eu consigo obter, né, esse valor. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho o valor de gama e tenho o valor de volume. Então, eu vou ter uma carga. Lembrando que essa carga P é uma carga concentrada, tá? O P aqui é dado em valor de força, tá? Força. E o volume é dado por comprimento ao cubo, ou seja, metro ao cubo, centímetros ao cubo, etc, etc, tá? Então, aqui vai me resultar em uma carga, em uma força, tá? Então, se eu tenho o valor do peso específico, por exemplo, 25, né, que é o peso específico do concreto, e tenho o volume, que é 1 vezes 1 vezes o H, eu tenho o valor de P, né, que vai ser necessariamente 25 vezes o valor de H. Ou seja, o valor dessa carga vai depender exclusivamente, né, nesse caso, do valor de H. Né? Eu tenho que saber o valor de H, né, para eu poder saber qual que é a carga que está sendo provocada por essa laje. Ok? Dúvidas com isso? Não, até agora não. Beleza. Então, o que acontece? Beleza, aqui eu consigo determinar o valor da carga que está sendo aplicada aqui. Um valor de carga concentrada. É um valor, uma carga concentrada ali, tá? É uma carga única. Quando a gente fala de lagem, a gente fala de uma superfície, certo? A gente está falando de uma superfície, é um elemento bidimensional. E quando a gente trata de elemento bidimensional, a gente não trabalha com cargas pontuais, concentradas, ou seja, a gente não trabalha com essa carga P. A gente trabalha com uma carga que esteja distribuída ao longo de toda a área da superfície da minha laje. O que isso significa? Significa que eu quero uma carga, que eu vou chamar de Q, tá? Vou colocar aqui embaixo, Q, que seja uma força por uma unidade de área, ou seja, comprimento ao quadrado, né? Pode ser centímetro ao quadrado, metro ao quadrado. Eu quero uma força dividida, distribuída em área. Eu não quero uma força concentrada. Eu quero uma força distribuída em área. Então, como que eu faço para transformar esse P aqui em uma força distribuída em área? É simplesmente eu dividir esse P, esse valor de P, por um valor de área. Nesse caso aqui, o valor de área é 1 metro quadrado. Então, é só eu pegar... Vou apagar aqui, tá, gente? Vou apagar aqui esse aqui de cima. Fazer uma linha aqui divisória, só para não ter problema.
Então, eu pegar esse valor de P e dividir por uma área, tá? Eu sei que o valor de P é isso aqui, ó. É 25 vezes H. Então, é só eu dividir pela área aqui. A área é 1 vezes 1. Então, né, eu vou ter 25 vezes H, né? Que vai me resultar em uma força distribuída por área. Ah, professora, mas isso aí ficou tranquilo, porque é 1 vezes 1, né? Por metro quadrado. Mas e quando a área é grandona assim? Então, gente, se a gente for pensar nesse conceito, isso aqui veio dessa fórmula aqui, concordam comigo? Ó, eu trouxe o valor de P assim, vezes a área vezes a espessura, né? Isso aqui, que está entre parênteses aqui, é o volume, dividido pela área. Ou seja, independente do valor da área, eu sempre vou ter uma carga distribuída que será o peso específico do material vezes a sua altura ou sua espessura. Ou seja, a área, nesse momento aqui, de carga distribuída em área, não importa. O que importa mesmo é a espessura. É a espessura da chapa. Porque eu estou determinando uma força que está distribuída nessa área, tá? Então, aqui não importa esse valor de área, que é esse valor de área superficial aqui. Não me importa esse valor, tá? Me importa só a espessura, o valor de H. Por isso que aquele valor de H, né, para cada grupo lá, é importante, tá? Ele é importante justamente para determinar esse peso próprio da laje, tá? Então, ó, vou apagar aqui. E vamos mostrar isso aqui, né? Em equação, tá? Bonitinha, formalmente. Então, deixa eu apagar. Aqui. Então, vamos lá. Então, peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. Volume era esse daí, só que a gente sabe que esse volume aqui, né? Essa área, né? Que é 1 vezes 1, não vai importar. Por quê? Porque eu quero carga distribuída em área, ou seja, quilonewtons por metro quadrado, tá? Então, esse valor de Q aqui, ele é dado por peso específico vezes a espessura, porque vai me resultar em força sobre um comprimento ao quadrado ou força sobre área, tá? É isso que vai me interessar no cálculo de peso próprio dessa laje, tá? Dúvidas aqui, gente? Então, o que vai depender vai ser a espessura, né? Exatamente, vai ser espessura, tá? Então, no caso de vocês, dos grupos lá, né, do trabalho de vocês, o 25 é o mesmo para todo mundo. O que muda é a espessura. Então, é basicamente vocês pegarem esse 25 e multiplicar pela espessura que eu dei lá, tá? E aí já encontra o peso da laje, ok? Peso próprio do revestimento. Ó, o peso próprio do revestimento, ele vai variar conforme a espessura do contrapiso e do tipo de piso, né? Que eu havia falado com vocês. Aqui eu coloquei uma chargezinha para exemplificar isso aqui, tá? Tá vendo? Aqui é o piso grosso, tá? Seria a laje. E aqui, ó, é o contrapiso. Por que que isso, né? E aqui é o piso, obviamente. Por que que isso, esse contrapiso, esse piso, né, vai gerar carga? Olha que espessura desse contrapiso, tá, gente?
isso aqui, na real, não pode ser feito, tá? O cara errou muito feio aqui. Eu acho que Gastou só muito. de dar um pulo aí, isso já vai quebrar a laje toda, né? É. Não, e o problema é que o cara gastou todo o cimento da obra, né? Então aqui, ó, tem até uma zoeira, né? Falando assim, graças a Deus, hoje eu comecei meu trabalho como pedreiro. Então é o primeiro dia dele. A ideia era terminar hoje, mas o cimento acabou. Óbvio que acabou. Olha a espessura do contrapiso dele, né? Não faz nem sentido. Olha aqui. Ele gastou todo o cimento para fazer o contrapiso. A gente não faz Primeiro isso, dia tá, também. gente? É o primeiro dia também. É o primeiro dia também. É o primeiro dia dele, né? Então, assim, né? Então, assim, gente, a espessura desse contrapiso e o próprio piso, porque a gente tem diversos tipos de piso, né? A gente tem cerâmica, a gente tem porcelanato, nós temos laminados, né? A gente tem diversos tipos de piso com materiais diferentes, ou seja, tem pesos diferentes. Então, isso vai afetar nessa carga, né? Nesse peso próprio do revestimento sobre a laje, tá? Mas, para a gente fazer algo mais prático, tá? A gente vai dizer sempre, independente do contrapiso e do tipo de piso, que a carga do peso próprio do revestimento vai ser 1 kN por metro cúbico. Então, para o trabalho de vocês, vocês vão considerar esse peso para o revestimento, tá? 1 kN por metro cúbico, certo? E aqui, ó, tem justamente a representação, tá, de um piso, aqui mais idealizado, né, mais corretinho, a espessura aqui bem diferente dessa daqui, né, onde a gente tem, né, onde a gente tem o piso, né, aqui é um piso em taco, né, um piso em madeira, e aqui a gente tem o contrapiso, né, uma espessura mais condizente, e aqui, além de ter o contrapiso e o piso, ainda tem uma manta acústica, tá? Isso também pode ser realizado, né? Principalmente quando a gente tem ambientes com 2 pavimentos, né? Isso ajuda muito para isolar, né, o som, tá? Então, pode ter ainda essa manta acústica. Só que a manta acústica também é super leve, não interfere muito. Bom, então aqui estão as cargas de uso e utilização ou cargas acidentais, tá? Então, eu trouxe uma tabelinha que vem também da 6120, tá? Que tem de todos os edifícios, não tem só do edifício residencial. Tem de edifício comercial, tem de shopping, tem de garagem, tem de biblioteca, escola, tem de tudo lá, tá? Só que eu vou mostrar para vocês só o residencial, tá? E é essa tabela que vocês vão utilizar, tá? No trabalho de vocês. Então, a gente tem o tipo da edificação de uso residencial. E dentro dessa edificação, a gente tem pisos cômodos com funções distintas. Concordam comigo? Então, nós temos o dormitório, nós temos sala, nós temos copa, cozinha, nós temos sanitários, que são os banheiros, a despensa, área de serviço, lavanderia. Essas quadras esportivas são quando a gente fala de edifícios residenciais em condomínios, tá? Então, a gente também, né, nesses condomínios, a gente tem salão de festa, salão de jogos, aqui saiu jogas, tá errado. Áreas de uso comum, tá? Que são áreas de circulação comum, né? O hall, né, na recepção, né? Forros acessíveis apenas para manutenção, tá? Sótão, corredores dentro das unidades, esses corredores que tem dentro da casa mesmo, que só circulam os moradores, tá? E os corredores de uso comum, isso é muito comum em apartamentos, onde tem aqueles corredores, onde, né, tem os apartamentos de um lado e do outro, depósitos, né? Então, aqui, para cada um desses locais, tem uma carga referente, tá? E observem, tá, gente, que são cargas distribuídas em laje, ou seja, é uma carga, né, distribuída na laje, ok? Então, nós temos aí essas diversas cargas. Então, ó, quem ficou com banheiro, né, que é o sanitário, vai ficar com uma carga de 1,5 kN por metro cúbico. Quem ficou com dormitório também vai ficar com uma carga distribuída de 1,5 kN por metro cúbico, tá? Quem ficou com cozinha também 1,5.
Que ficou com sótão, 2 kN por metro cúbico. Corredor, né, dentro da edificação, 1,5, tá? Então, a gente vai pegar esses valores para determinar a carga total na laje. Então, a gente já tem o peso próprio da laje, o peso próprio do revestimento e agora o peso de uso e utilização, tá? O que a gente vai fazer com esses três valores? Somar, porque a soma deles vai me dar a carga total que está atuando nessa laje, tá? Então, ó, vamos fazer um exemplo disso aí, que eu acabei de falar. Então, ó, nós temos, o exemplo pede para determinar as cargas que incidem na laje, ou seja, quer saber qual o valor da carga que está atuando aqui nessa laje. A laje tem 5 por 4, é a área dessa laje. Bom, a laje é para uso em lavanderia, né? Então, já vamos lá descobrir se é para lavanderia, qual que vai ser a carga, né, de uso e ocupação. Ó, lavanderia, o valor é 2, tá? Então, eu posso já escrever aqui que o Q de, sei lá, vou colocar aqui uso é igual a 2 quilonewtons por metro quadrado, tá? É uma carga distribuída em área, certo? Ele falou, né, que a espessura da laje é de 0,12 metros. Aqui já foi dado em metros, tá? Eu já sei de antemão, né, nem precisa de informar aqui, que a carga de revestimento, que eu vou chamar de Q heavy, é igual a 1 quilonewton por metro quadrado, tá? Então, isso aqui eu já sei de antemão, nem precisa dele informar. E o que a gente precisa realmente calcular é a carga, o peso próprio da laje, tá? Que eu vou chamar de pelagem. Que pelagem, tá? Então, como que eu calculo a carga na laje? Eu pego o peso específico do concreto armado, gama CA, vezes a espessura da laje, né? O H laje, ok? Então, eu pego aqui os 25 e multiplico por 0,12. Lembrando que eu tenho que entrar com essa espessura em metros. Por que eu tenho que entrar em metros? Porque o peso específico aqui é quilonewton por metro cúbico, tá? Então, eu tenho que entrar com a unidade compatível com a unidade do peso específico. Então, lá na tabelinha que eu passei para vocês, as espessuras de laje estão em centímetros. Converta para metros. Ou seja, quem está lá com a laje com espessura de 8, tem que utilizar 0,08 metros para fazer esse cálculo. Quem está com espessura de 10, a mesma coisa. Vou usar 0,1 metros, tá? Não esqueça de fazer essa conversão, senão vai dar errado, tá? Então, a carga aqui do peso próprio da laje vai me dar quanto, gente? Quem fez a conta aí? 25 vezes 0,12. 3 metros. 3 quilonewton por metro ao quadrado, tá, gente? Lembrem, tá? Esse 25, ele tá em quilonewton por metro cúbico, tá? E o 12 é metro, então vai cortar metro com 1 metro aqui de baixo, tá? Então vai sobrar quilonewton por metro quadrado, tá? Não esqueçam disso. Então, eu tenho todas as... Observem que eu tenho a carga de uso quilonewton por metro quadrado. Carga de revestimento, quilonewton por metro quadrado. Carga do peso próprio da laje, quilonewton por metro quadrado. Certo? Então, a carga, ele quer saber as cargas que incidem na laje, são essas três
aqui, né? A carga de uso e ocupação, a carga de revestimento e a carga da laje. Qual que é a carga total? A soma dessas 3 cargas. Então, a carga total... Faltando aqui um espaço. Então, a carga total... Vou colocar em cima da laje aqui, para ficar melhor. Vou apagar esse daqui de baixo. Então, a carga total vai ser o quê? Eu vou pegar a carga de uso, 2 quilonewtons por metro quadrado. A carga de revestimento, que é 1 quilonewton por metro quadrado. E vou pegar a carga, peso próprio da laje, que a gente acabou de calcular, que é 3 quilonewtons por metro quadrado. Então, eu vou somar tudo isso aqui, tá? Vou somar isso aqui tudo. Então, a minha carga total, que eu vou chamar de Q laje, vai ser a soma desses 3, que vai me dar 6 quilonewtons por metro quadrado. Ok? Então, esse é o valor da carga total da laje. E aí, dúvidas a respeito disso? Não. É tranquilo, tá? A única coisa que vocês têm que calcular é o peso próprio da laje, tá? Os outros, né, a carga de uso, é só consultar a tabela, tá? É só consultar a tabela e obter esse valor. A carga de revestimento é a mesma, não muda. 1 kN por metro quadrado. O que tem que ser calculado, né, é o peso próprio da laje, ok? No final, é só somar essas 3 cargas, tá? Nesse caso aqui, deu 6 kN por metro quadrado. Interferiu esse 5 e esse 4? Não. Por que não? Porque eu estou calculando uma carga que está distribuída na área, tá? Então, esses valores de dimensão superficial ainda não interferem no resultado. Bom, agora a gente vai para as cargas que atuam nas vigas. E aí, ó, prestem muita atenção, tá? Bom, a gente tem aqui a carga, né, da viga, ó, da laje, que é uma carga distribuída. A laje se apoia em quem? Se apoia nas vigas. Se apoia nas vigas. Então, as vigas recebem as cargas da laje. Tá? Isso é importante destacar. A viga também tem que ser suficiente. Além de suportar a carga da laje, ela tem que ser suficiente para suportar a sua própria carga. Tá? Então, tem peso próprio dela. Além disso, em cima dessa viga, a gente normalmente executa uma alvenaria, uma parede. E essa carga atua em cima dela. Só que uma coisa, a laje é um elemento bidimensional, um elemento em placa, né? Ou seja, né, a sua dimensão em área, né, é maior do que a sua espessura, tá? Então, a área é muito importante para esse elemento. No caso da viga, o que é predominante é o seu comprimento, que é muito maior do que a sua seção transversal, tá? Então, a gente chama de elemento linear, tá? E a disposição desses elementos, tá? E o tipo de elemento dá a característica da carga, né, que vem sobre esses elementos, tá? Eu gosto de fazer essa analogia. Então, se eu tenho um elemento bidimensional, um elemento de área, eu tenho que obter cargas sobre área. Se eu tenho um elemento linear, que é o caso da viga, eu tenho que ter carga linear, ou seja, carga por metro, tá?
E a gente vai ver isso aqui em vigas. Então, a viga, eu tenho o peso próprio dela. Eu tenho o elemento viga, viga tem que suportar o seu próprio peso. Além disso, ela recebe a carga que vem da viga, da laje, desculpa. Então, ela ainda tem que suportar o peso próprio dela e a carga que vem da laje. E a gente vai ver como que a gente calcula essa carga aí. E essa carga, ela tem que ser linear, como está mostrado aqui, tá? Ela tem que ser uma carga em linha sobre o comprimento dessa viga. Além disso, essa viga pode receber uma parede, uma alvenaria. Então, ela, além, né, da laje, do peso próprio dela, ela tem que suportar o peso próprio da alvenaria, tá? Que vem sobre ela. Que também vai ser uma carga linear. Além disso, tá? Pode ocorrer, tá? Isso aqui eu vou mostrar que pode ocorrer, tá? No caso de vocês, do trabalho de vocês, não tem essa situação. Mas pode ocorrer de eu ter uma viga e, em vez de eu colocar um pilar, né, sobre a outra viga, né, eu apoio essa viga sobre outra viga, tá? É como se eu tivesse uma viga principal, né? Eu tenho uma viga aqui principal, e aí eu coloco uma viga secundária sobre ela, né? Como se estivesse apoiando, tá? Então, a gente fala que essa viga secundária aqui, que está de amarelo, ela, né, manda uma carga concentrada para essa viga principal, tá? Então, é uma carga, né, que essa viga tem que suportar também. Mas a gente não vai entrar nesses casos aqui, porque a gente vai trabalhar só com essas três primeiras cargas aqui. Peso próprio da viga, carga advinda da laje e peso próprio de alvenaria. Então, vamos lá. O peso próprio da viga vai seguir a mesma lógica que a gente viu para a laje, tá? Então, peso específico do concreto armado, 25 kg por metro cúbico, tá? Ah, professor, eu vou utilizar o mesmo peso específico? Sim. Por quê? Porque eu estou trabalhando com concreto armado, né? A minha laje é de concreto armado, a minha viga é de concreto armado, tá? Então, é o mesmo material. Bom, então aqui eu tenho um esquema, um corte da minha viga. Então, eu tenho a viga aqui, tá? Que tá de cinza escuro, e aqui tá os apoios dessa viga, ou seja, os pilares. A viga, ela tem uma altura H. Ela tem uma altura H. E aqui eu vou retirar, né, do comprimento dessa viga, um comprimento de 1 metro. E vou trazer esse comprimento de 1 metro para cá. Então, tirando, né, esse comprimentozinho de 1 metro, eu vou ver a seção transversal dessa viga, que vai ser H, né, a altura H e largura B. Então, o volume desse trechozinho vai ser H vezes B vezes o comprimento, que nesse caso é 1 metro. Então, para eu determinar o peso próprio, né, da viga, vai seguir a mesma lógica que a gente viu para a laje, né? Eu tenho que P, né, é o peso específico sobre o volume. Só que aqui eu quero agora uma carga Ó, eu coloquei dividindo aqui, é multiplicando, gente, desculpa. Aqui é errado aqui. Deixa eu apagar. Então, eu tenho aqui o peso, é peso específico vezes o volume. Só que aqui, eu não quero carga concentrada. Eu não quero carga P. Eu quero uma carga distribuída em uma linha, em um comprimento. Então, eu quero a carga P dividida por um comprimento que eu vou chamar de L. Então, a carga P é gama vezes o volume dividido por L. Eu sei que o volume
é a área da seção transversal, H vezes B, vezes o comprimento da peça. Aqui o comprimento, né, era 1 metro, mas eu vou generalizar, né, para mostrar que qualquer comprimento vai dar isso. Então, eu tenho esse caso aqui, eu tenho gama, né, que é o peso específico, vezes o volume, que é H vezes B, vezes o comprimento, dividido pelo comprimento. Então, esse L vai cortar com esse L aqui em cima. Então, para obter uma carga sobre comprimento, uma carga que a gente chama de carga linear, vai ser igual a gama vezes a altura vezes a largura dessa viga. Ou seja, para eu determinar o peso específico da minha viga, o que me interessa é a seção transversal da minha viga. É essa parte aqui, ó, que me interessa. É essa área, H vezes B, que me interessa. Para eu determinar esse peso, essa carga linear, tá? Então, é simplesmente eu pegar os 25 kN por metro cúbico e multiplicar pela altura e a largura da viga, tá? Por isso que eu informei esse dado lá, né, no trabalho de vocês, né? E é importante esse dado justamente para saber o peso próprio da viga, ok? Então, aqui, ó, para formalizar, né, eu anotei bonitinho aqui, né, esse valor, né? Então, eu vou chamar de Q, tá? Lembrando que tem que ser uma carga linear, tá? Quilonewton por metro, tá? Então, peso da viga, Q P viga, tá? É igual ao peso específico, né, do concreto armado, vezes a altura da viga, vezes a largura da viga, tá? Então, se eu tivesse uma viga com altura de 30 e largura de 15, isso em centímetros, tá? Quanto que eu teria de peso próprio? Simples. Eu vou pegar o 25, multiplicar pela altura, lembrando que isso aqui tem centímetros. Eu tenho que passar para metros. Então, eu vou ter 0,3, é só dividir por 100, vezes o B, que é 0,15. Exatamente. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho o peso próprio da viga. Quanto que vai dar isso aqui, gente? Só para ter o valor final. Um 1,125. 1,25? Uhum. Tá. Então, isso deu em quilonewton, isso é importante, por metro, tá, gente? Não esqueça dessa unidade. Quilonewton por metro, isso se tratando de viga, tá? Sempre que se tratar de viga, quilonewton por metro, ok? Então, tá. A carga é as cargas advindas das lajes. E aí, há uma coisa, assim, peculiar a respeito disso. Por quê? Porque eu tenho uma placa, né? E essa placa eu determinei em área a carga. E outro detalhe, eu tenho vigas em torno dela, ou seja, essa carga que está distribuída em área está distribuindo essas cargas, né? Mandando essas cargas para cada um dos seus apoios. Então, eu tenho uma laje retangular, né? Que tem 4 vigas no entorno dela. Então, ela tem que mandar essas cargas que estão aqui para essas 4 vigas. Como que seria isso? Como que a gente vai distribuir essa carga? Qual que seria a lógica para isso? Então, nós vamos trabalhar com isso agora, tá? Então, a carga advinda das lajes, a gente tem que trabalhar com o seguinte conceito: vão livre, que seria a distância entre as faces dos apoios, né, até, o que seria vão livre? Seria esse L0 aqui, ó. Seria a face do apoio
até a outra face do apoio. Isso se tratando de uma laje entre apoios, ou seja, uma laje toda apoiada por vigas, tá? Caso de laje em balanço, o que seria uma laje em balanço? Tem uma laje aqui em que nessas três... Opa, deixa eu colocar assim, né? Esse lado aqui tem uma viga, nesse aqui tem uma viga, nesse aqui tem uma viga. Só que nesse lado aqui, ó, não tem uma viga. Não tem. Sem vigas aqui. Então, nessa parte aqui não tem apoio. Então, seria uma laje em balanço, tá? Então, seria, né, eu pegar esse apoio aqui, né, até a extremidade final da laje. Seria, né, nesse caso, o meu vão livre. Então, nos casos que a gente viu, né, anteriormente, eu não peguei o vão livre. Eu peguei esse vão aqui que está bem na metade, né, do apoio, ok? Então, isso seria o meu vão teórico, que seria a distância de eixo a eixo de apoio, tá? Então, o apoio das lajes são as vigas. Então, o vão teórico é eu pegar na metade da largura da viga até a outra metade da outra viga. E aí eu tenho esse vão teórico. Esse vão teórico que a gente utiliza para esse cálculo aqui. Então, esse vão teórico aqui que vai ser importante para a gente, tá? Então, vão teórico LX, ele vai designar o menor vão. O vão teórico LY vai designar o maior vão, tá? Esqueça essa coisa de eixo, né? Porque o pessoal está acostumado que eixo X sempre horizontal, eixo Y sempre vertical. E isso aqui, né, dessa questão de vão teórico LX e Y, não segue isso. Segue a dimensão, né, da laje. Então, ó, duas situações aqui, ó. Eu tenho essa laje aqui, onde o menor vão é esse lado aqui. Então, ele chama de LX. Esse daqui é o maior. Então, ele chama de LY. Aqui é diferente. É como se eu virasse essa laje aqui, né? Desse um giro de 90. Então, aqui, ó, o vão maior é esse lado, LY. E aqui é o vão menor, LX. Né? Então, muda aí, né, totalmente, né, a direção, tá? Então, gente, nossa aula terminou, né? Passou do tempo aqui. Depois, né, a gente vai entrar com maiores detalhes, né, a respeito dessas cargas nas vigas, tá? Vou tentar gravar um vídeo para mostrar melhor isso aí, né, para a gente dar uma adiantada nessa parte. Oi. Você vai salvar essa aula para... Vou, tá gravada, tá? É porque tem como salvar ela, porque tem duas opções. Tem como baixar ela e tem como deixar salva como um play, entendeu? Deixar aqui no CID, como No play? Aham. Aí só dá para você assistir a aula. Ah, não, beleza. Eu salvo aqui e deixo para vocês dar o play. Mas eu vou deixar lá no Cigar também, caso, né, tenha dificuldade a respeito disso, né, de acesso, tá? Eu vou deixar lá disponível no YouTube, tá? Mas eu vou tentar fazer isso que você falou. Se eu conseguir, bem, né? Aí vai estar lá mais fácil para vocês, ok? Ok. Então, gente, boa semana para vocês. Eu vou tentar gravar um vídeo mostrando o final desse processo para a gente não ficar atrasados, tá? Porque aí, né, na semana que vem, que eu estudo autônomo, vocês já podem fazer essa parte de determinar as cargas tanto da laje quanto das vigas, tá? Então, eu já fecho essa parte com vocês para vocês conseguirem fazer durante essa semana, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tira na outra semana, ok? Então, boa semana para vocês aí, né? A gente vai ficar mais de uma semana sem se ver aí, mas espero que vocês consigam se organizar e descansar um pouquinho aí, tá bom? Até mais, gente. Tchau, Glau. Boa semana. Tchau. Tchau, Glau. Obrigado. Até mais. Boa semana.